Finalmente estou sentando para gravar este vídeo, nem acredito que isso está acontecendo. O meu nome é Dudes, eu sou designer, ilustradora e dona de papelaria e hoje eu vou mostrar para vocês a papelaria do meu casamento. Eu quero começar dizendo que fazer papelaria para casamento é uma coisa que eu adoro fazer, eu já fiz outras vezes e já fiz pra uma amiga que mora no Canadá, já fiz pro meu melhor amigo pro casamento dele, eu fiz o convite, eu fiz as ilustrações que foram nas embalagens, e aí foi um projeto que eu fiz, que eu co-criei com um dos noivos, o Vini, porque ele também é designer, então eu meio que fiz os elementos, e aí ele foi usando esses elementos nas outras coisas do casamento deles, que ficou uma gracinha. Também fiz as plaquinhas de mesa, porque cada mesa tinha uma diva pop, então foi muito legal. E aí, quando a gente decidiu aqui em casa que a gente ia fazer uma festa pra celebrar o nosso casamento, porque a gente precisou casar no civil um pouco antes, na verdade 1 ano antes, exatamente, eu já fiquei animada pra fazer a papelaria. E foi um processo muito legal, mas também foi um processo muito, eu não diria desafiador, porque as coisas fluíram super bem, mas eu diria que foi um processo que precisou de um tempo para eu aceitar as coisas que eu ia de fato poder fazer, porque o meu casamento a gente não contratou organizadora, a gente não contratou planejadora, então a gente que fez absolutamente tudo, e eu acho que isso foi um erro, assim. Se eu tivesse que fazer de novo, eu contrataria uma pessoa, porque ano passado foi um ano muito atribulado no trabalho, e eu tenho TDAH, eu sou autista, então eu tenho uma série de neurodivergências que me impedem de efetivamente ir lá e resolver as coisas. Então acabou que várias coisas ficaram para a última hora, mas o importante é que eu não me arrependo de nada. Talvez eu me arrependa de não ter feito algumas coisas que eu queria fazer, mas estou muito feliz com o que eu consegui entregar. Eu acho que foi uma papelaria que foi muito bem recebida pelos convidados, todo mundo achou mega fofinho. Então eu tô feliz com isso, e tô feliz também de poder ver o resultado nas fotos que os fotógrafos tiraram. Eu acho que deu um resultado super bonito e, enfim, eu no geral, eu tô muito satisfeita com esse resultado e tô bem animada pra mostrar pra vocês. Eu precisava imprimir um dos menus de novo para poder mostrar para vocês, por isso que esse vídeo demorou tanto para sair. O mês de março foi uma correria por aqui, porque eu tava cobrindo férias da minha colega no meu trabalho CLT. Quero começar a contar essa história para vocês do começo, que foi quando eu fiz a primeira peça. Então, quando a gente decidiu onde é que a gente ia casar, a gente casou aqui na nossa cidade mesmo, que é no estado de São Paulo, mas é um pouquinho afastada da capital. A gente escolheu um salão que tinha o tema botânico, e a gente sabia que a gente queria esse tema para o casamento, porque nós amamos natureza, nós amamos flores, a gente tem muitas, muitas, muitas plantas aqui em casa, e o salão era perfeito. Tava dentro do que a gente podia pagar, então foi melhor ainda. Então, quando eu fui fazer a primeira peça, que foi o Save the Date, eu sabia que eu queria esse tema. Então, pro Save the Date, eu fiz o logo do nosso casamento, que é esse Valerie e Dudes. Eu acho que a gente tentou fazer Dudes e Valerie, mas não ficou muito bom, assim. Eu acho que ele ornou muito melhor com o Valerie e Dudes. E
Eu acho assim que ficou perfeito. Esse lettering eu fiz eu mesma. Eu tive um momento em que eu tive que treinar bastante lettering, assim, porque eu queria que ficasse perfeito. Eu fiz também o da minha amiga Erika, que eu vou mostrar pra vocês aqui na tela. Fiz o de Bruenvini. E lettering é uma coisa que eu adoro fazer, é a minha especialização na faculdade, então eu adoro letra, adoro tipografia, quero muito voltar para esse universo mais, porque eu adoro escrita, então eu adoro tudo que envolve escrita, adoro poder trabalhar com lettering, então foi muito, muito, muito divertido de fazer essa parte. Então, para amarrar tudo, eu só precisava do desenho. E aí eu fiz os desenhos que estavam na maioria dos itens da papelaria, que foram as flores. A gente decidiu fazer flores selvagens, né? Que em inglês minha esposa chama de wildflowers. A gente decidiu fazer flores selvagens porque a gente tem uma cachorra, a Millie, e a gente anda muito com ela. E a gente anda muito com ela durante o dia e a gente vê flores selvagens na rua, a gente vê... Faz sentido pra gente que as flores que estejam no nosso convite, assim, sejam flores que a gente vê, flores e plantas que a gente vê todos os dias durante as nossas caminhadas. Então eu tirei algumas fotos ao longo de alguns dias. Vocês vão ver que essas flores, elas estão presentes fisicamente em outros materiais da papelaria em breve, quando eu mostrar pra vocês. E então eu fiz o desenho das flores para fechar o logo. E o último passo para realmente amarrar essa papelaria foi a escolha da fonte que eu ia usar para todas as coisas. E eu procurei muito, eu pensei em usar a mesma fonte do Folklore, da Taylor, porque ele tem essa vibe botânica já meio que intrínseca. Eu pensei em usar a Playfair, que é uma fonte que eu gosto muito para casamento, porque é uma fonte muito delicada. Eu também queria que a fonte combinasse relativamente com o lettering que eu tinha feito, o que já dificulta um pouco mais, porque o lettering é bem mais bold e eu queria uma coisa um pouco mais delicada. E aí acabou que eu achei uma fonte perfeita no Creative Market, que é o lugar para onde eu vou comprar os meus resources sempre, assim, porque eu acredito muito em comprar elementos de pequenos negócios para que a gente possa se ajudar, né, nesse mundo de inteligência artificial. Então foi no Creative Market que eu achei a fonte do casamento, que chama Millie June. E aí foi perfeito, porque o nome da nossa cachorrinha é Millie. June, né, que é junho, foi o mês que a minha esposa me pediu em casamento lá nos Estados Unidos. Então tudo bateu, assim. E essa é uma fonte que tem um peso só, mas ela tem a versão regular e a versão em itálico, então serviu justamente para o propósito que eu queria. Ela é uma fonte bem botânica mesmo, e eu acho que ela caiu como uma luva nesse projeto. Então, agora eu vou mudar o ângulo da câmera um pouco para mostrar para vocês de pertinho os materiais de papelaria e contar um pouco para vocês como que a gente usou todos esses materiais. Olá, sejam bem-vindos à minha mesa. Vou começar então a mostrar para vocês a papelaria em ordem de entrega, digamos assim, em ordem do que a gente fez primeiro e do que a gente fez por último. Bom, para começar, eu fiz o Save the Date, como eu falei para vocês. Dá pra ver que eu fiz um selinho aqui para fechar o envelope. A gente preferiu imprimir esse envelope de craft. Eu tava vendo se não tinha nenhum deles aqui, que eu comprei no Mercado Livre, e eu precisei comprar ele quadrado porque o Save the Date, ele é quadrado. E aí você me pergunta, Dudes, era para ser quadrado? Não, não era.
ele acabou tendo que ser quadrado porque ele era do tamanho de um cartão postal, né? E aí aqui embaixo eu escrevi que mais informações iam chegar em breve, mas não imprimiu. Então eu, ao invés de pedir para a gráfica fazer de novo, porque eles já tinham acertado, né, nesse foil, que ficou maravilhoso, ao invés de pedir para imprimir de novo e eu ficar com esses cartões que eu não ia poder usar de novo, eu cortei a parte daqui de baixo e aí a gente comprou esses clipes pequenininhos e eu escrevi mais informações em breve, cortei na Cricut e a gente só colocou aqui e deu tudo certo. Depois disso, a gente fez as velas, que foram, essa daqui já tá queimada, né, porque essa é a nossa vela, que foi o convite para os padrinhos. Eu fiz os desenhos dos padrinhos, que eu vou colocar aqui na tela, eu não tenho mais eles, porque, enfim, eles foram presente, né, então eu já dei para as pessoas. A gente comprou o kit de vela, na Tudo para Velas, e aí a gente fez as velas em casa. Como foram só 6 padrinhos, foi super simples. E aí, para personalizar a vela, eu fiz uma etiquetinha para colocar aqui com a fragrância da vela e cera de coco, né, e o peso total. E aqui em cima eu fiz um adesivo com o nosso logo para colar aqui em cima. Como a nossa foi teste, a gente acabou não colocando nada, mas a das outras pessoas tinha. Depois disso, nós fizemos o convite. Esse era o convite, que é basicamente um folder que abre como se fosse uma carteira. E aí eu fiz essa janelinha, eu cortei todas essas janelinhas à mão com o meu estilete maravilhoso de gatinho. E aí quando você abre, tem uma ilustração nossa aqui com a Millie. Essas são as roupas que a gente usou pro casamento civil, o meu vestido e a blusa, a camisa da Rory. E aqui estão as informações com o site da presença e dos presentes. Localização, hora, uma timeline da cerimônia. Super simples. E aqui no final. Todo mundo que foi ao casamento recebeu um desse, porque a gente não conseguiu enviar a tempo por causa da greve dos correios, mas a gente colocou nas mesas, então todos os convidados podiam levar para casa o convite, obviamente. E falando em levar para casa, temos o último item, não, na verdade, antes disso, eu vou mostrar para vocês o menu, que é super simples, né? Só um menu com as coisas que a gente tinha recebido do buffet. E agora sim, falando em levar para casa, a gente fez as lembrancinhas, uma por uma, que foram esses copinhos de cerâmica, copinho de café, copinho tamanho expresso mesmo, com a marcação aqui pra você segurar. A gente fez 40 e pouco, que foi a quantidade de pessoas que foi no casamento, mais a gente, claro, e dentro de cada copinho tinha um cartãozinho falando que essa era a lembrancinha do casamento, explicando um pouquinho mais
dando algumas dicas de como você pode usar, porque nem todo mundo gosta de café, né? Então você podia usar esse copinho para várias coisas. E aí aqui atrás eu não achei o nosso, porque ele tá em algum lugar para eu transformar eles em marcador de página, mas como vocês podem ver, tem um adesivo que diz uma pequena plantinha que coletamos em uma das nossas andanças com a Milly. E aí a gente pegou a plantinha na rua, secou ela, colocou aqui e depois laminou com laminação fosca. E aí o potinho ele vinha assim num saquinho. E é isso, essa é a nossa papelaria completa. Ela foi pequenininha, não tem muita coisa, não foi muito elaborado, mas eu gostei muito de como ficou. Elas juntas ficam muito, muito, muito lindinhas e eu acho que representa muito bem o que foi esse dia. Então é isso, essa foi a papelaria que eu fiz pro meu casamento. Foi um vídeo menorzinho, eu sei, mas é porque realmente não tinha muita coisa pra falar. Eu também não sou muito didática com relação, assim, a processos, eu acho. Eu acho que é por isso que os meus vídeos de processos por aqui, eles não vão tão bem. Mas, se vocês ouvirem o chuveiro, é a minha esposa que acabou de voltar de uma corrida. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado do resultado final. Eu vou deixar aqui embaixo o projeto no Behance, se vocês quiserem dar uma olhadinha por lá. Também vou deixar os créditos para as fotos do meu casamento, que foi feita pela Vivi e pelo David, do São Paulo Fotografia. Eles são incríveis e eles viraram amigos nossos depois dessa empreitada toda. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.